Olá, pessoal! Gracinhas da minha vida, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de um projeto que eu tô lançando no YouTube, que é o projeto Sessão de Terapia, tá? Quem não me conhece, meu nome é Tatiana, sou psicóloga comportamental e transpessoal. Tenho aí uma série de iniciações em culturas diversas, religiões diversas, uma trajetória enorme na parte espiritual. E este canal será dedicado exclusivamente para a psicologia, né? Para o autoconhecimento e para auxiliar vocês a a ajudar vocês a se autoconhecer, né? A olhar para si mesmo e a identificar os padrões e todos os fatores que te impedem de crescer, de prosperar, de ter uma relação saudável, tá? Então eu vou ajudar vocês nesse caminhar. Nessa primeira gravação, eu vou pedir para vocês algumas coisas que a gente vai precisar durante a terapia, né? Então, assim, esse é o primeiro episódio da, do projeto Sessão de Terapia. E cada semana eu vou soltar um vídeo referente à terapia da semana. Então vai ser uma terapia como se fosse uma terapia individual, onde eu vou explicar os processos da psique, os processos de como você cria as crenças, como você cria as limitações na sua vida, os padrões repetidos que você tem. Eu vou estar explicando, cada dia vai ser um assunto diferente, né? Cada semana vai ser uma proposta diferente. E aí, eu dou liçõezinhas de casa, igual eu faço na terapia individual. Então, a gente vai precisar de um caderno, que você vai colocar como caderno da terapia. Então você vai anotando, né, o que você acha relevante para você e vai fazendo as liçõezinhas de casa que eu vou dando, tá? Que te ajuda na reflexão. Quando a gente escreve os pensamentos, escreve as descobertas que a gente faz da gente mesmo, né? A consciência funciona de uma forma muito mais clara, tá? Fica muito mais claro para você quando você escreve. E aí você lê e relê, né? E vê lá os seus processos, né? Fica melhor para você fazer seu autoconhecimento, tá? Então, o que você vai precisar inicialmente é esse caderninho, tá bom? Obviamente que os assuntos serão assuntos gerais, né? Não será, né, não vai ter um efeito de uma psicoterapia individual, onde é trabalhado especificamente na sua história, né? Mas eu acredito que vai ajudar vocês a refletir sobre suas questões aí, tá? Esse primeiro episódio, essa primeira sessão, eu vou falar sobre propósito de vida, né? Então, qual é o seu propósito de vida? O que você veio fazer neste planetinha? Neste planetinha maravilhoso, né? E lindo que é. Então, essa seria a sua primeira lição de casa, a sua primeira reflexão. Qual o seu propósito de vida? Quando a gente fala em propósito de vida, eu não tô querendo falar assim, eu vim aqui pra ter meu carro, ter minha família, comprar minha casa, ter sucesso profissional. Eu não tô falando disso não, tá? Eu tô falando de um propósito de vida maior, algo coletivo, né? Qual o propósito da humanidade? Se a gente falar em propósito da humanidade, a gente está falando de evolução, né? E qual que é o propósito da maioria
da maioria não, de todas as pessoas, né, em geral. Para que a gente está aqui? Para que a gente está vivendo, né? A gente tem propósitos individuais, né? Propósitos pessoais, digamos assim. Então, eu quero, sei lá, ajudar pessoas. Aí o outro, eu quero ser um bom médico. Eu quero ser um bom advogado. Eu quero, sei lá, ensinar as pessoas, ser professora, ser docente, ser mentora. Então, assim, tem o seu propósito pessoal do que você quer, certo? Só que antes desse propósito pessoal, tem o propósito da sua alma, da sua existência, né? Por que você existe? Por que sua alma está neste corpo, vivendo neste momento, neste planeta, certo? O objetivo geral, né? O objetivo de todo mundo que está aqui é evoluir, né? E dentro da evolução, você tem como primícia o aprendizado. Então você está aqui para aprender. A verdade é que a vida é uma escola, né? É um lugar onde você vai aprender. Aprender a ser um ser humano melhor, né? Aprender a ascensionar a sua alma, a ter uma consciência melhor, a ter um nível vibratório melhor, né? E isso, gente, ele envolve várias áreas da sua vida, né? Então, ele envolve a parte do conhecimento, tá? Envolve a parte do merecimento, envolve a parte do psicológico, do mental e do espiritual. Então, o desenvolvimento na sua vida, ele não pode ser só na área do conhecimento, só na área profissional, só na área, sei lá, corporal, né? Na atividade física. Não pode ser só em questão de educação, de faculdade, de formação, né? Não pode ser só na área espiritual. Você tem que investir equilibradamente em todas as áreas da sua vida para ela evoluir. Mas a principal área, gente, a principal área que vocês precisam dar atenção, a primeira mesmo, é a emocional, tá? Porque a área emocional, ela comanda todas as outras. Vou dar um exemplo. Vamos supor que você, na infância, teve uma infância difícil. De repente, o pai não estava presente, a mãe trabalhava, você estava sempre sozinho, havia uma sensação de abandono, de que você não podia contar com ninguém, você cresceu insegura, tá? Você tem questões ligadas à insegurança. E aí, as questões ligadas à insegurança, ela vai te causar medos, ela vai te causar uma sensação de que você não é capaz. E isso vai te auto-sabotar em todas as áreas da sua vida. Então, é muito importante você prestar atenção, cuidar, investir no seu autoconhecimento, investir no seu lado emocional e psicológico, tá? Exatamente para você conseguir superar as suas limitações, para você alcançar o que você quer e até mais, né? Porque a mente, ela é ilimitada, você que limita ela. Limita através dos padrões, através das crenças, através de como você foi criado, né? Através de tudo que você aprendeu durante a sua infância, na família, na religião, na cultura, na sociedade, né? Então, tudo que você aprendeu quando você era pequeno, você reproduz na vida adulta, tá? Então, isso
precisa ser revisado, né? Rever todas essas questões para identificar suas limitações, as suas crenças, seus padrões que se repetem, né? O porquê que determinada coisa sempre se repete na sua vida. Tá lá, na infância. Por isso que é importante o autoconhecimento, para você superar essas limitações, tá? Então, como projeto de vida principal é a evolução da alma, é a sua evolução, é seu autoconhecimento. Esse é o seu propósito de vida. O seu propósito de vida é se autoconhecer. O seu propósito de vida é ascensionar, desenvolver a consciência. Né? O que é desenvolver a consciência e o que é autoconhecimento? Autoconhecimento é você trazer à luz a sua sombra, trazer elementos do seu inconsciente para a consciência. Isso é se autoconhecer. Se a gente tá aqui para evoluir, é imprescindível a evolução a partir de você, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então, o principal que você tem que olhar é para dentro, né? É se observar. O autoconhecimento é um exercício de auto-observação o tempo inteiro, tá? É identificar o que me incomoda, precisa ver o que te incomoda, por que te incomoda, onde está a raiz disso. Normalmente está lá na infância. Então, tudo que te incomoda são coisas que você precisa rever em você. Olhar lá para a infância. Basicamente, o processo de autoconhecimento é uma cura da criança ferida, da sua infância, tá? Então, assim, se nós estamos aqui para evoluir, para crescer como ser humano, para sermos a nossa melhor versão, né? Esse é o principal propósito de vida. É para isso que você precisa se dedicar em primeiro lugar, né? Que é você. Se dedicar a você, se priorizar. Ok? Então, gente, diante disso, já que a nossa vida é um aprendizado, é uma escola, né, onde a gente aprende a passar de ano, cada situação que você passa é um aprendizado. Então, não existe situação ruim ou situação boa. Existem situações que você precisa passar para aprender. Não existe pessoas ruins e pessoas boas. Existem pessoas que passam pela sua vida te ensinando algo, principalmente aquelas que você considera ruim. Entende? Então é ter uma outra visão de tudo que você viveu e de tudo que você vive. Ter uma outra visão, né? Quando você tem a visão de que você passou por algo ruim, né? Você está preso na situação e não na solução. E a solução é: por que eu passei por essa situação? Por que essa pessoa esteve na minha vida? Então, gente, não tem situações ruins. Tem situações que vieram para você crescer. Para você crescer como pessoa, para você manifestar o seu eu melhor. O melhor de si, sua melhor versão. Certo? Então, essa é a principal lição de hoje, digamos assim, né? É você
ter uma outra visão de todos os acontecimentos que passaram pela sua vida e se perguntar por que eu passei por isso. Não ficar preso na mágoa, no ressentimento, na raiva, na situação dolorosa que foi. É se focar naquilo que você aprendeu. Por que eu passei por isso? Por que determinada coisa sempre se repete na minha vida? Então, opa, eu tô fazendo alguma coisa errada. Porque não adianta você continuar se comportando do mesmo jeito esperando resultado diferente. Não vai mudar. Você tem que mudar seu comportamento para ter um resultado diferente. Mas para que isso aconteça, você precisa identificar o que é isso. Que comportamento é esse? Por que eu tô atraindo sempre as mesmas coisas, as mesmas situações, as mesmas pessoas? O que eu preciso mudar? Olhar para isso. E não para aquilo que passou, ou por que a pessoa fez aquilo, né? Ou, né? Quando você se coloca no lugar de vítima, você não sai do lugar de vítima, você fica no inferior. Você não ascensiona. Você não passa de ano. Entendeu? Você tem que sair desse papel de vítima e olhar para um outro lado, um outro olhar. Meio que ter uma visão de Deus, uma visão por cima, né? Um olhar de Deus é um olhar superior, uma visão por cima. Olha a situação não como se você estivesse passando por ela, mas como se fosse um observador de si mesmo. Observar tudo que você fez e tudo que você colheu, né? Como o outro te tratou e como você tratou o outro. Como você tratou você mesmo. Como você trata você mesmo é como o outro trata você. Então, gente, tenham em mente que não há situação ruim que você passa. Há situações que você precisa passar para aprender, para crescer, para se fortificar, para ficar mais forte diante da vida, mais independente, mais autônomo, mais maduro emocionalmente. E quanto mais você faz isso, melhores escolhas você faz. 90% das nossas escolhas não são escolhas conscientes, são escolhas inconscientes. 90%, gente. Vou dar um exemplo para vocês entenderem isso. Que aí vocês falam, não, eu escolho porque eu quero escolher. Não, você escolhe porque o seu inconsciente quer escolher. Como isso acontece? Vamos supor que lá quando você era criança, você estava lá pelos seus 3 anos de idade, você estava andando de triciclo, né? Aquela motinho com 3 rodinhas, lembra disso? Tava andando. E aí você cai, esborracha a cara, quebra os dentinhos de leite, rala o nariz, chora pra caramba, dói, foi horrível. A memória corporal já registrou aquilo. O seu inconsciente também já guardou aquilo, tá? Porque a maioria das situações que a gente passa na infância vai pro inconsciente. Você não lembra, mas tá lá no inconsciente. E aí você passou por isso. Quando você chega ali perto dos 18 anos, você pensa em tirar carteira de moto, né? A moto, a posição da moto, ela lembra um pouco o triciclo, certo? E aí você não lembra mais daquele acidente que você sofreu aos 3 anos de idade. A maioria das crianças que tem um episódio muito traumático na infância acabam recalcando essa informação, tá? E aí ela não lembra. Só que tá lá registrado, tanto na memória corporal quanto no inconsciente. E aí você vai lá andar de moto, aprender, né, a andar de moto. Quando você sobe na moto, você trava. Você não consegue, você treme, você sua, você fica nervoso, angustiado e você nem sabe por quê. Porque o seu inconsciente já está decidindo por você que isso não é bom, isso dói. Porque ele sentiu lá atrás que dói, né? Então, ou você acaba desistindo, ou você arranja um monte de obstáculos para ir na aula de direção da moto,
ou você, enfim, arranja justificativas e desculpas para você não tirar a carta de moto, tá? Porque o seu inconsciente mandou uma informação para você de que dói, de que é difícil, de que fica, vai dar ruim, entendeu? Vai dar ruim, melhor não ir. Então você se auto-sabota. É assim que acontece a sabotagem, né? A gente se sabota por causa de traumas e de acontecimentos vividos na infância que muitas vezes a gente nem lembra, tá? Ou são inconscientes, assim, você lembra, mas você não identifica que é por causa disso que você tem essas travas. Então, o autoconhecimento é exatamente o desenvolver da consciência, né? É exatamente trazer aspectos do seu inconsciente, elementos do seu inconsciente, para a consciência. Para você cada vez mais estar tomando decisões, tomando escolhas conscientes e não através dos seus traumas da infância, não através das suas limitações criadas na infância. Entenderam? Então, assim, essa primeira sessão já tem como tarefa de casa você refletir, né? Qual é o seu propósito de vida? O que você veio fazer aqui? Além de evoluir a alma, além de desenvolver sua consciência, além de se tornar alguém melhor, além de ser uma versão melhor de si mesmo. Ok? E é isso, gracinhas. Até a próxima. Próxima sessão semana que vem. E assistam com o caderninho. Apertem o sininho para você ser lembrado, porque eu não sei que dia que eu vou postar, tá? Então aperta aí o sininho para você ser avisado que eu postei o vídeo. Se inscreva no canal, comente e perguntem o que quiserem, tá? Que à medida do possível eu vou respondendo ou nas próprias mensagens ou em próximas sessões, tá? Um grande beijo e até a próxima.